Então, assim, você expõe a esposa a situação constrangedora demais. Você expõe a tua esposa, a tua família, a ponto de, ao extremo do meu Deus do céu, eu não encontro palavra, de tão nojento, porco, que a gente coloca, assim, as pessoas lá dentro. Não forte. sei completar isso. Eu só via as meninas uma vez por mês. E como que era essa experiência? Queria que você contasse um pouquinho, porque eu sei que essas visitas são terríveis, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, que deve ter sido traumático, né? Como é que você trabalhou isso nas suas filhas, que elas eram pequenininhas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho isso aqui. Então, pastora, eu tive que ser psicóloga das minhas filhas. Eu tive que estudar uma forma de não chegar até elas que o pai estava preso. Uhum. Porque na minha cabeça, se elas falassem na escolinha, meu pai é preso, meu pai, porque a criança é inocente, elas não sabem nem o que estão falando. Então, na minha cabeça, elas iriam sofrer. Então, eu fui psicóloga. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler, e aí se estava perto de alguém, eu pedia para não falar cadeia, prisão, pai preso. Uhum. Eu falava que o pai estava numa Clínica. Uhum. né? Ele estava numa clínica e estava sendo tratado porque fez coisa errada. Reabilitação. Uma casa de... não lembro agora. De recuperação. Uhum. Lembrei, casa de recuperação. Tanto que até hoje, elas não conseguem falar o presídio. Uhum. Ficou tão gravado na cabecinha delas que quando a gente passa na BR, elas falam, aqui é onde é a casa de recuperação que o pai ficou. Né? Ficou gravado. Que dó, né? E quando entrava era a mesma coisa. Tem médica ali, ela vai só examinar vocês, filhas, por isso que tem que tirar a roupa. Isso, essa parte é forte, amor. Essa parte, ela chegava, pastora, se me permite, amor. Sim. Elas chegavam lá, no dia que era uma vez por mês, elas chegavam e corriam me abraçar, enquanto o policial tirava minhas algemas. Elas vinham correndo e falavam assim, papai, eu não tô doente. Nossa. Aí eu olhava pra ela e falava, como assim eu não tô doente? E ela pegava e falava, eu tenho que falar que ela vai ser examinada, porque eles tiram as fraldas delas, eles veem toda a tua filha, pra ver se elas estão trazendo droga pra você, telefone. Porque acontece isso. Então, como é que eu vou falar para tuas filhas, para nossas filhas? Eu falo que ela é uma doutora e que tá tirando a roupinha para examinar, se ela não tá doente, para poder vir te ver. Aí você começa, por isso que eu digo, existe um processo de detalhes até você estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Um pai que nunca me abraçou, rapidamente, pincelando por aqui, um pai que nunca me abraçou, mas nunca me deixou faltar nada. Primeira vez que eu tive um abraço foi dentro do presídio. Primeira vez que eu pude abraçar o meu pai foi dentro de um presídio. Que eu realmente vi as minhas filhas dentro de um presídio. Ela não sabia o que ela passava. E faltasse uma visita, a cabeça era, vai morrer, tá me traindo. E as minhas filhas nisso vinham cansadas. Papai, mamãe levou nós de bicicleta para passear. Aonde você foi? Eu fui trabalhar, no diário. Levei elas de bicicleta. Eu fazia ser uma diversão para elas e não uma dificuldade. Se eu tive depressão, eu não sei. Eu não vi. Eu não tive tempo para ver se eu tive depressão. Se eu tive dores. Eu cheguei a um ponto onde um dia antes de visitar ele, eu desmaiei. Quem me levantou foi o meu cunhado, que me carregou nos braços e me levou, está bem, eu não tinha forças. Eu acho que eu estava tão sobrecarregada, trabalho, as meninas, e visitar ele, levar as coisas para ele, que acho que o meu corpo ele chegou num limite, que é onde eu desmaiei. O irmão dele estava comigo esse dia, e ele me levantou e me levou, não, vamos ver o que está acontecendo, e eu não, tô bem, eu não vou conseguir visitar o Alan amanhã, eu não tenho forças. E aí o rapaz que me examinou foi na farmácia e falou assim para ele, ela precisa descansar. Ela precisa descansar, ela tá cansada mentalmente, fisicamente.
Imagina, trabalhando o dia inteiro, limpando casa, esfregando. Chegava em casa ainda ajudar, porque eu morava na casa do meu sogro. E aí eu não fui visitar ele nesse dia. E ele achou que eu não quis ir, porque já tinha alguém. Falei, não, eu tava cansada, eu não tava bem, eu tive que ser medicado, seu irmão me carregou, né? Porque eu desmaiei mesmo, porque meu corpo chegou ao limite. E, como ele falou, né, das meninas, então para elas era, quando eu ia de bicicleta, vamos passear, aí fazia brincadeira, e assim é... Agora você falou algo que é muito forte, né? Que as pessoas, elas não têm dimensão, né? A pessoa que escolhe essa vida, né, Alan? A família sofre demais, né? Imagina só você... Olha o que a criança falou pra ele quando entrou. Eu não estou doente. Não estou doente. Porque você precisou falar que ela estava sendo examinada. Porque, na verdade, seria até importante você falar isso, porque as pessoas não têm dimensão. Tira toda a roupinha. Como é que é? A criança entra e eu tiro a roupinha dela, né? Eu tiro a roupinha, elas olham peça por peça. Né? Não entra de tênis, era chinelinho ou meia. E então eu tirava a roupinha, entregava para elas e a moça olhava peça por peça, virava do avesso, dos dois lados, e depois olhava a criança. Era espelho ainda? Era no espelho? Era no espelho. Quando eu ia visitar ele, tinha um espelho. Um agachamento. E aí a criança só ficava ali em cima do espelho, assim, normal, e elas olhavam, examinavam e estava tudo bem. Você tem ideia, pastora? Duas menininhas, criança. 4 e 5 anos. 5 anos tendo que fazer agachamento ou no espelho. Meu Deus. Porque elas sim, ficavam de pezinho. Elas ali, ficavam né? de pezinho, assim, né? Com as perninhas assim. Que eram crianças, mas não... Elas não colocavam a mão nelas, nada, né? E eu, adulta, tinha que fazer agachamento de frente e de costa. Eu virava para ela, fazia o agachamento 3 vezes, tinha que agachar mesmo. Eu falo que elas tinham que olhar lá dentro do útero, né? Sim. Porque acontecia. Já teve algumas visitas de mulheres que estão na minha frente e sair de lá presas, porque tinha droga nelas. E provavelmente acontece, né? A mãe que leva a criança. Sim. Suas filhas tinham 4 e 5 anos. 4 e 5 anos. Pra polícia ter que revistar essa criança, abrir a perninha dela lá, olhar o órgão dela genital, olhar o bumbum, olhar tudo isso, é porque provavelmente deve ter acontecido. Eu imagino que pra você deve ter sido muito terrível presenciar tudo isso, né, Vila? Não hoje mais que seja, graças a Deus já tá curado, mas eu digo assim, que experiência. Eu chorava. Eu chorava todas as vezes. Eu não dormia. Quando era dia de visita, eu não dormia. Meu Deus. Porque eu passava a noite em claro. Principalmente quando eu tinha que levar as meninas. Eu passava a noite, era eu e Deus. Eu ficava no quarto, deitava, eu olhava, Senhor, amanhã eu tenho que ir de novo naquele lugar. Eu sei que vai ser rápido. Eu sei que ele precisa da minha visita lá. Ele precisa me ver, ele precisa ouvir o que eu tenho para falar para ele, saber como que foi o dia a dia, que eu fui na igreja, que nós oramos, estamos em oração por ele. E quando eu ia também sozinha, eu também passava a noite em claro. Eu chegava cansada, eu visitava ele extremamente cansada. Cansada do dia, por ter trabalhado, e da noite, por não ter dormido. Eu passava em claro. Então, quando eu chegava lá, às vezes ele falava, você tá cansada? Eu tô, não dormi essa noite. Sabe o que é importante a gente falar aqui também? A gente tem um trabalho dentro do presídio, a gente sabe como é que funciona, né? Às vezes a família não consegue visitar o presidiário, o marido, né? E às vezes fica difícil até para ele entender isso. Ele não entende. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe, Alan? Porque isso aqui também é muito forte, porque às vezes ele tá lá, ele não tem dimensão do sofrimento da família, ele tem dimensão do sofrimento dele. Exato. E como que ficava assim o seu coração quando a Venelaine não ia, quando as crianças não iam? Eu queria que você contasse um pouquinho. Existem 2 tipos de sentimento. Antes de você entender o processo de Deus na tua vida, que é os pensamentos de ódio, revolta, tá me traindo, vai morrer. No início, ainda no processo, se ela faltasse um final de semana, eu já planejava como que ia ser, porque que lá fora estava tudo bem e estava do meu lado.
agora que eu tô aqui, não vem me visitar por quê? Eu cobrava dela algo que eu coloquei. As minhas escolhas da situação de vida que eu levava, eu queria cobrar dela. Eu queria cobrar dela. Então eu não entendia. E eu entendo que muitos lá hoje, talvez, não entendem a falta de um familiar, de uma visita, de uma esposa. Mas no decorrer, você começa a participar, a entender o que você causou lá fora. O que as tuas escolhas e as tuas decisões hoje causam lá fora, hoje, pela questão de dar as visitas, que é o quê? Quando ela vinha me visitar, ela falava, amor, que cheiro é esse? É um cheiro, um barulho. É assim, você vai ter a intimidade, digamos, a gente fala a íntima, né? É horrível. É horrível, pastor. A pele dele não tinha cheiro de sabonete. Era cheiro de... Não é mofo, é mofo que a gente fala, que fica aquele lugar fechado, a roupa, que fica muitos dias ali no varal, secando, mas não seca, fica aquele cheiro. Esse era o cheiro que ele tinha. Amarelo, não pega sol. A visita, você não consegue. É muito constrangedor. Eu não sei se no teu caso, mas diz que tem lugares que as visitas íntimas ela é dividida no mesmo ambiente. Sim. Lá também era assim? No cadeião aqui em Foz, é a cela, daí tem, como se fosse aqui no estúdio, e aí tem a jega que eles falam. As camas, né? As camas, e daí tem o cat, eles falam cat, né? Que é a cortina. E ali fica cada casal. Cada um nas suas camas. Que situação impossível. Não, é constrangedor ao extremo. Ao extremo. Só que eles combinavam, né? Por exemplo, se tinha só dois na Laudenir, que eu fui, era ele e um outro rapaz, só que tinha visita. Aí eles combinaram, aí eu fico tantos minutos. A visita íntima, né? A visita íntima. Aí você sai e eu volto. Um acordo entre nós. Mas ali. nem sempre tem esses acordos. Não, nem sempre tem. Então, assim, por isso que gera muitos problemas depois das visitas. No outro dia depois da visita, pode ficar pronto que alguma coisa vai acontecer. Como assim problema? Porque, às vezes, quem não tem visita, tá na cela. Às vezes, mas eu tava com a minha... alguns comentários de deselegante, como eles falam, né, na gíria. Então, assim, sempre tinha um desacerto na fala. Um desacerto no outro dia da visita. Sempre tinha. Entendi. E, às vezes, até mesmo promessas de morte. É sério? Porque lá dentro, assim, ninguém pode fazer nada com ninguém sem antes falar com o JET. O JET é o responsável, digamos assim, pastora. Porque se você fizer algo e der briga, a polícia entra. E se a polícia entrar e pegar alguma coisa, dá problema para todo mundo. Então, quem trouxe a polícia para dentro da galeria? Fulano. Por que você não avisou antes que você ia fazer isso? Então, existe algo interno ali que... Nas visitas também, que não é só resolver do jeito que você quer. Você tem que engolir calado aquela humilhação. Engolir calado, porque você não pode fazer nada. Mesmo certo, você não pode fazer nada na hora. Se a pessoa fez. Então, assim, você expõe a esposa a situação constrangedora demais. Você expõe a tua esposa, a tua família, a ponto de... ao extremo do meu Deus do céu. Eu não encontro palavra de tão... nojento, porco, que a gente coloca assim, as pessoas lá dentro. É não forte. sei completar isso.